voltar aqui de novo, vou me apresentar. Eu sou Ângela, eu estou aqui como coordenadora de apoio à formalização dos prestadores de serviços turísticos. Então, fui convidada aí por vocês, né, para falar um pouquinho sobre o lançamento da ficha, a nova Ficha Nacional de Registro de Hóspedes. É, Ela foi lançada no final do ano passado, foi concedido um prazo para atualização e que os prestadores, os meios de hospedagem pudessem se adequar a esse novo normativo, a esse novo sistema, né? Mas é sempre são muitas novidades, não é fácil esse acompanhamento, e a gente está aqui para poder ajudá-los, eu entendo que tem aqui convidados, temos prestadores de serviços turísticos, gestores públicos, então acho importante a gente falar isso, acho importante esse tipo de ação, né? Parabenizo vocês por criarem esse tipo de ambiente para que a gente possa discutir, apresentar, aprender, né? Assim como a gente vai colocar bastante coisa, as dúvidas de vocês ou qualquer é, colocação é importante para a gente ir desenvolvendo aqui junto, né? Como o sistema acabou de ser lançado, então algumas melhorias devem ser realizadas, é necessário, né? Porque foi um trabalho desempenhado em parceria com o SERP. Em breve o Flávio vai se apresentar, que é meu colega aqui de trabalho do SERP. Ele vai se apresentar e falar um pouquinho do trabalho que eles vêm desempenhando no desenvolvimento desse sistema também, mas ele foi construído aí já há um bom tempo, né, que é uma necessidade do setor que vem de anos, que essa ficha fosse modernizada. Então, como vocês já devem conhecer, muitos de vocês já têm conhecimento da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, ela já existe há muitos anos, né? Então, a gente já tinha legislações, da própria lei do turismo, ela colocava como obrigatoriedade dos meios de hospedagem a transferência desses dados para o Ministério do Turismo. Então, o que a gente tem agora é uma modernização de como essa transferência vai ser realizada, né? Esse novo sistema mais moderno e atualizado, ele foi desenvolvido em parceria do Ministério do Turismo com o SER. Aí, por isso, eu vou deixar depois aqui de uma apresentação que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou deixar um espaço para o Flávio falar um pouquinho do que compete aí ao sistema mesmo. Ele vai apresentar, eu acho que a gente vai fazer uma dinâmica para que todos tenham ali, que possam se ambientar aí um pouquinho com o sistema, tá? Mas acho importante a gente fazer essa introdução de como que esse sistema surgiu, o que ele veio para melhorar, né, no atendimento desses normativos, que já havia essa cobrança. Então, eu vou apresentar um pouquinho aqui do porquê que esse trabalho foi realizado, tá bom? Não está mudando a página. Foi. Bom, o que é a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes? Ela está prevista na Lei Geral do Turismo, ela é obrigatória para todos os meios de hospedagem no Brasil. Ela registra dados dos hóspedes no check-in e envia ao Ministério do Turismo, apoiando políticas públicas e ajudando os hotéis a conhecer melhor o seu público. Bom, então, falando um pouquinho melhor aqui sobre isso. Muitos questionamentos estão vindo a respeito de quem deve preencher a ficha, né? Qual o empreendimento que tem essa obrigatoriedade de repassar esses dados do hóspede para a gente? Em especial, a gente tem tido muito questionamento sobre o famoso aluguel por temporada, né? Então, queria deixar claro aqui para vocês que é uma mensagem que tem que ser disseminada, que não, que o aluguel por temporada, ou conhecido aí, algumas plataformas que a gente conhece, a exemplo do Airbnb, ele não precisa mandar os dados do hóspede, porque ele não é considerado pela Lei 11.771 como um meio de hospedagem, tá? Então, a princípio, essa ficha, ela só é obrigatória para os meios de hospedagem. Então, as pousadas, os flats, enfim, os diversos
as diversas tipologias de meio de hospedagem que trabalham ali por meio de diária, enfim, toda a nomenclatura que a gente já conhece, eles têm que encaminhar para a gente obrigatoriamente esses dados. E esses dados, eles são registrados no momento do check-in, que a gente vai mostrar aqui para vocês, ou talvez até do pré-check-in, uma facilidade que foi colocada, e vai ser encaminhado aqui para o Ministério do Turismo. Com esses dados que serão recolhidos, como foi colocado aqui também anteriormente, vai ser possível aí desenvolver políticas públicas baseadas em dados, né, consolidados e trabalhados aí a partir dos meios de hospedagem. O que acontecia? Esses dados eles já eram coletados ali pelo antigo SNRHOS, né? Talvez vocês se lembrem aí daquela página que já eram inseridos esses dados. Mas a gente já via que o sistema, da forma que ele estava operando, ele não estava correspondendo à realidade. Então, muitos dos meios de hospedagem, muitos representantes dos meios de hospedagem, estavam preenchendo aquele sisteminha já existente, da maneira que convinha, ou seja, eles às vezes não queriam nem passar a ficha de fato para o hóspede. O próprio atendente ali do hotel, ele já completava com os dados que ele colocava da maneira que ele achava conveniente e encaminhava para o Ministério do Turismo. Então, esses dados estavam falhos, né? Foi daí que surgiu mais uma necessidade de uma modernização e de um sistema que corresponde à realidade aí desse trânsito aí do turista, né? Dessa ocupação aí dos meios de hospedagem por parte dos turistas. Então, a gente identificou que chegou a hora de transformar a ficha em uma experiência diferente, né? Mais simples, digital e integrada ali com os meios de hospedagem. Integrada não só com os meios de hospedagem, mas também com os sistemas de gerenciamento dos meios de hospedagem que a gente conhece. Muitos dos meios de hospedagem trabalham aí quando eu falar aqui PMS, se alguém não for familiarizado ainda, são esses sistemas de gerenciamento dos meios de hospedagem. Então, a gente tem a possibilidade de integração desses sistemas aí também com a nossa ficha, tá? Então, a ficha digital, ela é uma ferramenta moderna, ela é segura e ela é integrada, acessada por meio do GovBR e desenvolvida em parceria com o CERF, né? Uma empresa aí consolidada e que trouxe uma segurança maior aí para o nosso sistema. Então, como vocês podem observar, essa página aí que mostra esse quadradinho que está mostrando aí para vocês, seria aí o nosso layout de uma ficha para ser preenchida ali por um aparelho de celular, por um hóspede que está entrando no hotel. Então, quais as opções aí? A gente tem, eu vou apresentando e falando um pouquinho das perguntas que surgem para a gente, que vem surgindo, então eu vou tentar já respondendo tudo agora, colocando para vocês o tipo de dúvida que a gente considera que é relevante, que vem sido muito colocada para a gente, eu já vou apresentando para vocês, mas no final eu vou deixar à vontade para quem tiver dúvidas e tiver algum questionamento que nos coloque aqui também. Mas aí eu vou dando continuidade aqui, que eu acho melhor ir passando, e depois a gente volta, tá? Mas, como eu ia dizendo, então, um dos questionamentos que vem para a gente com frequência é: você entrava pelo Gov, mas e se eu não me lembro a minha senha? Mas eu não tenho o Gov. Mas o meu amigo que está viajando comigo é estrangeiro e ele não dispõe de CPF, como que ele vai entrar? Então, foi disponibilizado aí a possibilidade de entrada com o GovBR, com acesso sem o GovBR, e um acesso para estrangeiro. O que acontece? Quando a ficha é acessada por meio do GovBR, tá? A ficha é acessada ali pelo hóspede, ela já vai, quando ele faz o login ali com o CPF e a senha dele, ele já vai buscar do Gov, a ficha já busca do Gov, as informações básicas daquele hóspede. Então, é mais uma maneira de agilizar essa entrada dele no meio de hospedagem, essa entrada no check-in. Então, a partir do momento que ele logou com o CPF e a senha dele, já vai buscar os dados de endereço, telefone, e-mail, enfim, tudo que ele tem
já no cadastro dele do Gov, ele vai ser, ele vai ser preenchido ali no cadastro da ficha também automaticamente. Agora, caso ele não queira, caso ele não consiga, ele não disponha da senha, ou ele não queira fazer esse acesso por meio do Gov, ele vai ter que fazer esse preenchimento manualmente. E o estrangeiro, a mesma coisa, como não tem como acessar os dados dele, ele vai ter que entrar com a identificação dele por meio do passaporte, né, ou o documento que ele tiver disponível, e colocar os dados dele para que faça o preenchimento correto da ficha. Bom, quais os objetivos da ficha? O primeiro objetivo da ficha foi facilitar o check-in, né? Como a gente via anteriormente, a ficha de papel, né, que era disponibilizada ali pelos meios de hospedagem, e muitas vezes a gente via é, uma dificuldade, um atraso, uma fila É isso mesmo. no momento do check-in. Quando às vezes acontece, se vocês podem lembrar em algum momento, já ter passado por uma experiência em um meio de hospedagem, em que muitos hóspedes chegando ao mesmo momento, e as pessoas tendo que preencher a ficha manualmente, assinar, entregar, além do próprio check-in e todo o procedimento que a hotelaria já faz, então tudo isso acarretava aí numa demora que considerada muitas vezes exagerada por parte do meio de hospedagem. Então, uma das premissas para o desenvolvimento da ficha era facilitar esse check-in. E a gente vai fazer uma experiência aqui em breve, que o Flávio, aqui, nosso colega do CERP, vai mostrar a vocês como que seria o preenchimento da ficha simultaneamente se chegasse um grupo, vamos ver quantas pessoas tem aqui na sala. A gente está com 41 pessoas aqui na sala. Então, colocando o exemplo aqui desse quantitativo, chega a 41 pessoas ao mesmo tempo no meio de hospedagem, e a gente vai ver essas 41 pessoas fazendo aí a leitura de um QR Code, o preenchimento da ficha, todos ao mesmo tempo. Vocês vão ver como é bem rapidinho e como vai facilitar aí a entrada, tanto para o meio de hospedagem, como para o hóspede, né? Outro objetivo é gerar estatísticas qualificadas para políticas públicas. Como a gente colocou anteriormente, a gente enfrentava dificuldades, né, por parte aqui dos gestores, né, do Ministério do Turismo, para fazer análise desses quantitativos, ou até qualitativos, né, do que estava acontecendo, não estava sendo possível, por ser os dados estavam poluídos e não eram fiéis ao que estava acontecendo aí no ambiente de turismo. Também como objetivo melhorar a experiência de turistas e empresários e garantir segurança e proteção de dados, LGPD. Daí também a nossa parceria com o SERPRO, né, uma instituição que consegue garantir e trabalhar com segurança de todos os dados que estão sendo fornecidos em atendimento aí à Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo isso é muito importante. Bom, na prática, o que que muda? O principal ponto é a substituição dessa ficha em papel, né? A gente pode verificar também que, não sei se tem muitos representantes aqui dos meios de hospedagem, a, a necessidade de guardar esse documento, utilização de espaço do próprio estabelecimento para guardar anos e anos de fichas impressas, assinadas, né? Que uma vez que você gera esse documento, você é obrigado a guardar para que, caso haja aí alguma fiscalização, tudo isso era necessário guardar por alguns anos essas fichas, né? Agora tudo vai ser transmitido digitalmente e o próprio desenvolvedor do sistema que vai fazer esse armazenamento não é mais responsabilidade ali, né, do meio de hospedagem, e sim a responsabilidade em mandar continuamente os dados fiéis ao que está acontecendo, né? Uma plataforma única nacional, né, desenvolvida pelo SERPRO, aí, em parceria conosco, então, por meio do GovBR, a integração com o PMS via API, como eu coloquei aqui para vocês anteriormente, alguns sistemas, alguns meios de hospedagem
trabalham por meio desse sistema de gerenciamento, né, e outros não. Então, esses que possuem o sistema, a integração vai ser realizada por meio de API, ou seja, os sistemas se comunicam e se alimentam, né, tanto o sistema do PMS alimenta a ficha, como a ficha alimenta o sistema, então há essa troca. E para a empresa que não tem, para o meio de hospedagem que não dispõe de PMS, ele vai poder fazer direto via web e, inclusive, pode utilizar o nosso sistema, que vocês vão ver aí também apresentado pelo Flávio, que pode ser aí um próprio, ele pode, o meio de hospedagem pode utilizar como sistema de check-in e check-out, também para controle ali do seu estabelecimento. Ele não vai fazer o que os outros sistemas fazem, tá? Porque a ficha, o sistema de PMS, ele não vai fazer, a nossa ficha não vai fazer o mesmo que faz um PMS, que o PMS muitas vezes envolve financeiro, envolve práticas de arrumação, enfim, outras coisas que não são englobadas. Mas para aquele meio de hospedagem que não dispõe de nenhum, ele pode fazer um acompanhamento ali de check-in e check-out pelo sistema da ficha, que é bem inteligente e prático. E como já falei também, a autenticação pelo QR e a leitura de um QR Code para pré-check-in. Então, vocês também vão ver aqui na prática como é interessante. A ficha ela vai poder ser preenchida até mesmo antes da chegada no meio de hospedagem, tá? No pré-check-in mesmo desse hóspede, ele vai poder fazer o preenchimento dessa ficha. Então, assim, muitas vezes, o site de reserva ou o próprio meio de hospedagem já manda ali para ele a reserva dele, um pré-check-in, que ele já possa ir mandando alguns dados deles, né, do hóspede. Então, pode ser encaminhado também o link da ficha, em que nele ele já vai fazer o preenchimento dos dados dele e responder as perguntas que são ali de interesse do viajante, que é o que vai ser trabalhado aqui mesmo pelo Ministério do Turismo. Né? Qual foi a forma, né, que ele chegou ao lugar e qual o motivo da viagem, se ele está viajando a negócios, se ele está viajando a lazer, enfim, são os dados que vão ser aqui trabalhados para desenvolvimento de políticas públicas. Essa é a interface do novo sistema, tá? Como a gente mostrou para vocês, ele tem aí esses três campos, né? Essas três formas de entrar: a entrada com Gov, acessar sem Gov e a entrada do estrangeiro. Ele possui três idiomas: o português, o inglês e o espanhol. Então, ali no perfil do estrangeiro, ele pode mudar ali o idioma para que ele tenha um entendimento por completo do sistema. Bom, para o turista, foi identificado, então, como benefício um check-in ágil e sem fitas, né? Menos burocracia e maior segurança. Um pré-preenchimento com dados do Gov, como eu falei, um facilitador, né? Então, se ele já vem ali pré-preenchido, ele vai ter pouquíssimos campos para preenchimento, tá? E a inclusão de turistas estrangeiros. Para o empresário, a economia de tempo e custos, ação e integração digital, relatórios em tempo real, segurança jurídica e modernização internacional. Então, acho que já foi colocado aqui também a importância dos dados, né? Como é importante desenvolver políticas públicas através de dados fiéis, né, do que vem acontecendo. Então, às vezes, nem só para a localidade, nem para gestores públicos, mas para a própria hotelaria, eles vão ter como analisar o perfil ali do hóspede dele, né? Então, nas localidades também, para os gestores municipais, estaduais, futuramente, quando já tiver uma base de dados robusta, painéis podem ser desenvolvidos através desses dados que vão ser coletados, né? E trabalhar aí em função de políticas pontuais, né? Para que atenda ali bem o setor e a localidade. Para o Brasil, um impacto para o Brasil, dados estratégicos para o planejamento turístico, estatísticas confiáveis em tempo real, contribuição para a segurança pública e políticas públicas, em alinhamentos com práticas globais de turismo.
Segurança e confiabilidade. Então, a ficha oferece segurança e confiabilidade em todo o processo de registro de hóspedes, garantindo a proteção de dados pessoais de acordo com o LGPD. Também já colocado, mas importante reforçar, né, a nossa parceria aí com o SERPRO, o cuidado que esses dados vão ser tratados, a forma correta e de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. A plataforma é integrada, auditável e rastreável, proporcionando transparência e confiança para hóspedes, empresários e órgãos governamentais. Bom, com a ficha digital, o Brasil dá um passo à frente na modernização do turismo e na valorização da experiência do viajante. Então, o que o meio de hospedagem precisa para utilizar a ficha? Então, com o PMS, a gente vai mostrar aqui para vocês na prática, entrar no sistema, como que o PMS vai fazer o login dele ali no sistema da ficha, como que ele vai gerar desculpa, quem vai logar. Eu vou até mostrar aqui para vocês uma coisa importante. Deixei de falar, vou voltar a recapitular aqui agora. Então, eu falei muito do hóspede, né? De como esse hóspede vai entrar no sistema. Então, agora, o meio de hospedagem, a forma dele aderir ao sistema, a forma dele entrar, o primeiro momento, a premissa é que ele seja cadastrado no cadastro. Então, ele tem que ser cadastrado e estar com a situação dele regular. O que a gente identificou? Muitas das pessoas dos meios de hospedagem, dos empreendimentos, que realizam cadastro no cadastro, aquele responsável pela empresa, não é, muitas vezes acontecia de não ser aquela pessoa responsável, de fato, pela operacionalização do meio de hospedagem. Então, foi necessário que seja indicado no sistema cadastro a pessoa, aquele meio de hospedagem, que ficará responsável por operacionalizar o sistema da ficha. Então, assim, para a empresa que esteja regular, ali com o seu cadastro no cadastro, para ele fazer a adesão à ficha, ele vai ter que indicar lá no cadastro, entrar no sistema cadastro, indicar lá no campo responsável pela FNRH, colocar o nome e o CPF dessa pessoa. Depois que esse cadastro for validado, aí ele vai conseguir entrar na ficha. Depois, se vocês quiserem, eu posso entrar aqui no cadastro para mostrar para vocês na prática. Se vocês manifestarem interesse, eu entro aqui no cadastro e mostro direitinho o campo que é preciso indicar esse responsável. A partir do momento que esse responsável foi indicado, o cadastro deferido e tudo tiver ok, esse usuário vai entrar no perfil de meio de hospedagem da ficha e fazer ali o uso do sistema. Aí ele tem duas maneiras de fazer o uso, né? Que é por meio de PMS, aquele que tem o gerenciamento. Então, vai ser gerada uma chave por esse usuário, que ele vai passar para esse PMS que trabalha ali para ele, né? Que é o contratado dele. O que não tem PMS já vai trabalhar diretamente ali com os dados da ficha. Mas mais para frente a gente vai mostrar isso, o Flávio vai mostrar na prática, para vocês terem noção de como isso acontece, tá? Bom, o que o hóspede precisa fazer para utilizar a ficha digital? Quando o meio de hospedagem, ele já fez ali o cadastro dele direitinho, já é um usuário do sistema da ficha, ele vai conseguir gerar um QR Code, que é o QR Code que ele vai usar sempre ali para o meio de hospedagem dele, que é esse quadradinho aí que a gente está mostrando para vocês, o primeiro. Ele vai poder colocar esse QR Code ali no balcão dele de atendimento. Então, como eu falei para vocês, o preenchimento da ficha ele pode ser prévio, ali no momento que ele recebe o pré-check-in, mas ele também pode ser no momento da entrada desse hóspede no hotel. Então, ele entrou no hotel, o estabelecimento vai ter esse QR Code ali disponível para que o hóspede leia o QR Code. Quando ele lê esse QR Code, vai aparecer no celular como está aí para vocês, aquelas 3 opções de entrada. E aí ele vai fazer o preenchimento dos dados dele através do celular dele, tá? E isso a gente vai mostrar também na prática, o Flávio vai mostrar para vocês.
Só para deixar claro, tudo isso que a gente falou é com base na Lei Geral do Turismo, no decreto que regulamenta essa lei e algumas portarias publicadas aqui no Ministério do Turismo. A portaria 2025, ou 41, desculpa, 41 de 2025 foi a portaria que instituiu esse sistema. Tá? Ele deu um prazo de 90 dias para adequação dos meios de hospedagem e ele entraria em vigor dia 19 de fevereiro. Porém, foi publicada uma nova portaria, essa portaria número 4 de 2026, que concedeu mais 60 dias para adequação dos meios de hospedagem, tá? Então, se eu não me engano, é 20 de abril, Flávia, essa data? Você me corrija se eu estiver errado. 20 de abril é a data final, são 60 dias depois desse dia 19 de fevereiro, tá? 20 de abril, é isso mesmo. 20 de abril é a data limite para que os meios de hospedagem já estejam operando com um novo sistema. Bom, então agora eu vou passar a palavra aqui para o meu colega, para o Flávio, e vou pedir que ele fale um pouquinho aí da leitura desse QR Code, como é o acesso ao sistema, tá, Flávio? E aí eu vou deixar aqui o QR Code aberto. Se você quiser que eu pare a apresentação, você me fala, se você quiser projetar alguma coisa daí, tá bom? Já tá assim, Ângela. Antes que você inicie, Flávio, será que a gente abre já para perguntas do que foi apresentado ou a gente Sim, coloca tudo depois? pode abrir para pergunta. Pode? Eu vi que tem Alguém uma tem algum pergunta sobre o cadastro questionamento ali. sobre o que foi colocado até agora? Angela, a gente tem algumas perguntas que mandaram aqui no chat. Certo. Vou começar de baixo para cima para ficar mais fácil. Não está identificada a pessoa, mas a pergunta foi: tenho agência de turismo, tenho que fazer ou somente a pousada que irei hospedar que faz? Só a pousada. A informação é do hóspede, tá? Do Então, hotel, né? o hotel passa a informação do hóspede, né? Então, só meios de hospedagem que possuem essas informações. Ok. E a outra pergunta aqui é da Adriana, da Pousada Clariô. Ela está colocando que no login dela no site do cadastro, ela não está conseguindo acessar o ícone de cadastro do segmento primário do MEI, CNPJ, com meio de hospedagem. E por conta disso, ela não está conseguindo acessar o cadastro do responsável. Eu acho Eu que vou o que ela colocar está no perguntando, chat. a pergunta dela está maior no chat, mas eu acho que é uma questão mais técnica. Isso, aí eu Falou vou que já colocar. conversou com a Serpro. Eu estou colocando aqui o e-mail da gente, aqui do nosso setor, que aí ela manda para a gente bem específico. Se for algum probleminha no sistema, a gente auxilia ela aqui, tá bom? Ok, então as perguntas mais técnicas, gente, a Angela vai deixar aqui no chat para vocês e a gente também encaminha junto com o material no final do treinamento, tá bom? Mais Isso. alguma dúvida para esse primeiro bloco no chat? Bom, acho que então pode Bom, prosseguir. qualquer coisa a gente vem para o segundo bloco. Ângela, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu sou o Evander, eu sou da Travelinho da Riviera, Bertioga. Aqui nós trabalhamos no condomínio e o hotel participa, né? Eu acho que tem outro áudio interferindo aí. Estou com dificuldade de. Pronto. Desculpa, Evander. Imagina. E aqui o condomínio, só para dar um exemplo para você, eu tenho 135 apartamentos, certo? 40 deles fazem parte do hotel, que o hotel administra, correto? Bom, os que o hotel administra, a gente tem um cadastro, tudo funciona normalmente. O restante é tudo aluguel de temporada. Então, esse restante não é necessário fazer a ficha. Exatamente, Evander. A Lei Geral do Turismo, ela dá ali a definição do que é um meio de hospedagem, né? Então, para ser meio de hospedagem, ele tem que ser cobrado por diária. A gente vê muito nesses flats, nesses condomínios, aluguel de mais de um ano, que nem se considera turismo, né? Então, é apenas quem está ali como hóspede, né, dentro da definição de turismo, que está fazendo pagamento por diária e que esteja diretamente no pool ali da hotelaria, né? Agora, quem está utilizando
de propriedades privadas ali, fazendo um contrato diretamente com o proprietário daquela unidade, porque a gente entende que nesses condomínios tem o pool que é de meio de hospedagem e o pool que é privado. Então, esse privado, esse que tem um contrato direto ali com o proprietário daquele apartamento, que ele faz por meio de aluguel por temporada, esse a ficha. É só a administradora ali do hotel, do meio de hospedagem. Mesmo que eles trabalhem com diária, por exemplo, se a unidade particular trabalha com diária, porque a gente não trabalha tipo anual, 6 meses, é só locação Mesmo por temporária. diária, porque aí esse por diária é aluguel por temporada. É de uma pessoa específica, né? Ele é um acordo, ele é um contrato entre duas pessoas físicas, geralmente, né? Porque a gente sabe que já tem acontecido de algumas pessoas terem várias unidades e acaba tendo até uma empresa, mas se ela não é No nosso PMS, a gente faz o cadastro como se fosse hóspede normal, né? Porém, é uma pequena parte só que é do hotel realmente. O resto E ainda não, Flávio. ainda não, Flávio. Compartilhamento não está ativado. Eu tenho que pedir. Só ver se você consegue pedir para ele liberar aqui. É Agora que já o foi, já Thomas que foi, estava de rosto caiu. já foi. Oi, Flávio, Vamos consegui ver. liberar aqui. Agora sim. Ah, beleza. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, é uma parte que a Ângela falou, que ainda não vai para ficar mais claro. Dentro do cadastro, quando você ou o responsável pelo cadastro for entrar no meio de hospedagem, aqui vão vir os dados do hotel, endereço, tudo, e vai ter um campo aqui embaixo, ó, responsável pela ficha nacional de registro de hóspedes, tá? No caso, esse CNPJ que eu estou consultando aqui, eles não colocaram ainda o CPF do responsável, tá? Então, o meio de hospedagem só vai começar a ter o acesso a partir do momento que o CPF dele entrar aqui no cadastro. Então, esse é o primeiro passo que a Ângela falou. Cada meio de hospedagem tem que ir lá, antes de qualquer coisa, e atualizar o CPF do responsável, que pode ser qualquer pessoa, é, e que ela vai ter que depois fazer o acesso via GovBR. Tá? Então, quando o CPF dela tiver efetivado lá no cadastro, ela pode entrar nesse link, tá? Que na página do Ministério tem todos os links lá, todos os ambientes de hotel, de hóspede. Ela vai entrar com o GovBR. Então, o hotel, o primeiro acesso, ele é obrigado a entrar com o GovBR, tá? O hóspede tem aquela opção de não entrar. Ao fazer o acesso, ele vai pedir qual hotel que você quer entrar. Se o CPF que foi colocado lá tiver em mais de um meio de hospedagem, eles vão relacionar o hotel que ele quer entrar aqui e ele vai escolher o hotel para ele entrar. Entrando, ele vai receber esse menu, tá? É o primeiro menu que ele tem para poder começar a usar o sistema. O hotel que não tem PMS, ele vai poder fazer a administração de check-in e check-out, tá? Aqui pelo sistema, essa informação do check-in e check-out já vai para o Ministério à medida que ele for efetivado. Qualquer check-in e check-out em tempo real vai para o Ministério. E ele pode, eu vou mostrar aqui para vocês como se eu fosse um hotel administrando o check-in.
Lógico que não vai ter controle de consumo, de quarto, não vai ter financeiro, não vai ter nada. Como a Angela falou, é um simples controle de check-in e check-out, tá? Então, a gente pode, a partir daqui, criar uma reserva, tá? Criando uma nova reserva, você vai botar o código da sua reserva do hotel ou o código que veio do Booking, por exemplo, tá? E você vai colocar a data de entrada, data de saída, quantos adultos vêm e quantas crianças. A partir daqui, deixa eu colocar aqui o número de reserva. Entrada hoje, saída dia 27. Um adulto. Eu vou salvar. A partir daí, a reserva está pronta. O que que o hotel pode fazer? Aqui nesse ícone aqui, ele pode pegar e gerar um QR Code para passar para o hóspede, tá? No momento que você gerar o QR Code, você copia o link e passa para o hóspede. A partir daí, ele vai poder fazer o pré-check-in. Eu vou colocar aqui o QR Code para vocês fazerem o teste do pré-check-in. Se vocês quiserem apontar o celular para cá e, e simular aí um pré-check-in nesse hotel. Esse hotel aqui a gente colocou como hotel Ministério do Turismo justamente para essas demonstrações que a gente vem fazendo com os meios de hospedagem. Vou deixar ali um tempinho aqui para vocês quiserem fazer o teste. Quem tiver só com o celular assistindo o vídeo não vai conseguir. Pessoal, lê aí o QR Code, que essa É, parte é bem bacana. Vocês vão ver como funciona mesmo a ficha na prática. eu vou continuar aqui simulando um pré-check-in. Quem não pegar agora, depois eu mostro de novo esse QR Code aqui. Aqui embaixo tem copie, clique para copiar o link. Eu posso copiar o link e colocar ele no e-mail ou no WhatsApp ou qualquer seja o meio, né? Vocês estão vendo essa tela aqui? Me diga se vocês estão vendo. Você tá no Aqui do tá no QR QR Code. Code. Tá no QR Code ainda? Sim. Então deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Pronto, aí quando você lê o link, você vai cair nessa telinha que a Ângela já mostrou, tendo a opção de entrar com Gov, sem o Gov ou para estrangeiro. Tá? Eu estou simulando a entrada aqui via o celular, entrando com o Gov. Tá? Aí essa é a tela inicial do Gov, vocês já devem ter passado por aqui. Eu vou entrar aqui com meu certificado digital, ou quem tem o login, entra com login, tá? Aí ele pede para gerar uma chave de acesso, que nem todo mundo gosta, mas faz parte da segurança, para que ninguém entre na sua conta. Bom, entrei com o meu login do Gov, já caiu nessa primeira tela aqui. O que que mostra essa primeira tela? Aqui onde vocês veem um logo do AmiTour, é a logo do hotel, que cada hotel vai poder colocar a sua logo, para o hóspede receber e enxergar em que hotel que ele está. E os termos gerais de condições de uso também, cada hotel tem o seu, ele vai poder baixar aqui. Então eu vou mostrar depois para vocês como é que cada hotel coloca essa logo e esse termo de condição de uso. Aí vou iniciar o pré-check-in. Repare que já veio o meu nome preenchido, data de nascimento, gênero, país, tudo preenchido, tá? Eu vou mostrar para vocês a facilidade de entrar com o Gov, qual é a diferença, né? Eu continuando, ele pergunta: você quer entrar com os dependentes? Dependente aqui, no caso, qualquer acompanhante no quarto que for maior de idade,
ele tem que fazer o pré-check-in com aquele link. O menor de idade tem que ser colocado aqui pelo responsável. Eu vou fazer a primeira vez sem o dependente. Continuando aqui a terceira parte, ela traz já o meu e-mail, meu telefone, meu endereço, tudo preenchido. Continuando, vem as duas perguntas que sobraram daquela ficha em papel que a pessoa tinha que preencher uma quantidade grande de informações. Aqui o Ministério do Turismo deixou a opção de você dizer só o motivo da viagem e o meio de transporte que você usou. Ok? Aí já enviei o pré-check-in. Então, meu pré-check-in já foi para o hotel. Então, como vocês viram, uma pessoa que tem a senha do Gov, fazer o pré-check-in não dura nem um minuto. É bem rápido, tá? Deixa eu terminar aqui e voltar para cá. Vou voltar aqui para o QR Code, e vou mostrar para vocês aqui na parte de hóspede, não, personalizar, aqui, ó. Aqui que você coloca a logo e aqui que você coloca o termo de condições de uso do hotel. É só, Flávio, eu acho que a sua apresentação caiu, ela não está aparecendo aqui. beleza, deixa eu colocar aqui que. Obrigado por ter avisado. Agora apareceu, né? Agora sim, obrigado. Então tá aqui nessa parte que eu vou voltar, ó, personalizar a logo e o termo de uso. Então aqui que você baixa, você pode trocar o arquivo se quiser, e a logo aqui que você coloca no hotel também. Ok? Então eu sou um hotel que já mandei o QR Code para o meu e aí o hotel tá aqui no check-in e confirmar os dados. Eu vou dizer que ele é responsável pelo quarto. No grupo. Vocês estavam testando o login do QR Code, eu acho que a Rebeca. Depois era só efetivar o check-in. E na aba de check-in realizado, está aqui o meu nome, Flávio, e efetivar o check-out. Tá? Então, o processo para o hotel que não tem PMS é esse daí. Agora vamos falar, e as fichas ficam todas aqui, ó. Todas as fichas você pode pesquisar, tá? Nos últimos 7 dias, tá? A situação de cada uma aqui. Você pode detalhar bem os dados da ficha. É bem fácil o uso. E vamos supor, voltando lá, quando o responsável do cadastro foi atualizado, e o hotel tem um PMS. Então, o responsável vai chegar nessa tela, ele pode criar um supervisor do hotel ou um operador, tá? Onde o operador vai ter acesso a esse mesmo menu daqui. E o supervisor vai pegar essa chave da API, que isso daqui é a credencial para o PMS fazer a integração com a ficha. Então, o sistema do PMS, toda vez que for informar um check-in para a gente, um check-out para o Ministério do Turismo, ele vai passar essa chave aqui que vai identificar o hotel, tá? Então, se ele for chamar o nosso sistema sem essa chave, ele não vai conseguir. Então, cada um tem a sua chave. Então, o hotel que tem PMS, o responsável pode acessar essa informação aqui e passar para o PMS. A partir daí, o PMS vai entrar na página do Ministério, fnrh.turismo.gov.br. Ângelo, se você puder botar aí no chat.
Desculpa, pode repetir, por favor? Colocar a página da ficha aí do Ministério, Ah, sim. FNRH. E aqui vão ter todas as informações e manuais, né? Então, a gente tem aqui o módulo de meio de hospedagem, módulo do hóspede, tá? No módulo de meio de hospedagem tem com PMS e sem PMS. Tudo você vai entrando, vão ter toda a documentação para o PMS fazer a integração com o Ministério do Turismo, com a ficha. E qual que é a facilidade para o hóspede? A gente tem uma função agora também que o hóspede, nesse link aqui, ó, que está na página do Ministério também, cada hóspede vai poder consultar quais são as reservas que ele tem e quais são os pré-check-ins que ele fez, tá? Então, assim, para a pessoa que viaja muito e tem muitos hotéis, o hóspede vai conseguir administrar essa parte de pré-check-in, e check-in. Outra coisa que ele pode fazer é, nessa parte aqui, meus dependentes, incluir, vamos supor que ele tem 3 dependentes, ele já inclui os 3 dependentes aqui. Toda vez que ele for fazer um pré-check-in, ele sinaliza qual dependente que ele vai colocar naquele hotel. Tá? Então isso aí facilita de você não ter que estar preenchendo a coisa, a ficha e perdendo tempo. E ele também pode atualizar os dados dele, porque uma vez ele entrada com o Gov em um hotel, os dados dele vão ficar guardados para outra vez que ele for fazer o pré-check-in, já está tudo lá. Se ele quiser, por exemplo, mudar algum desses dados aqui, ou o e-mail dele, eu quero mudar meu e-mail para esse hotel, eu quero mandar outro. Então, isso tudo configurável, tá? Isso aí para facilitar a, a vida do hóspede. Deixa eu ver aqui se alguém mais fez o pré-check-in. Só a Rebeca. Eu vou voltar lá para ver se alguém consegue fazer para ter mais gente. Vocês estão achando alguma dificuldade no pré-check-in? O meu, acho que acabou a minha internet ficando ruim. Eu vou tentar fazer de novo aqui porque não concluiu, mas eu consegui acessar, fiz o A login página. certinho, para mim deu certo. Deixa eu ver se eu consigo agora concluir. Você está entrando com o Gov? Eu tô tentando com o Gov. Flávio, eu consegui fazer aqui, eu fiz sem o Gov, mas ele Uhum. deu ok. Eu não sei se talvez ele apareceu ali na parte dos check-in pendentes. Vamos ver aqui. Na verdade, ele vai aparecer aqui. Eu não tenho a data aqui. Esses aqui foram os testes que a gente fez. Como é que é o nome? Thomas, eu já vi o nome do Roberto ali em cima. Já? José Roberto Franco Bar. Oi, então, eu fiz, eu até mandei o print aqui no chat. Tá, beleza. A vantagem de você fazer pelo Gov é que os dados já vêm preenchidos e, e você ganha tempo, tá? É, a parte do estrangeiro, ele vai ter também a opção de colocar em espanhol e em inglês, tá? Para fazer o check-in. E vai colocar qualquer número de documento e a gente não vai validar, a gente vai aceitar o documento que ele mostrou para o hotel na hora do check-in. Qualquer outro caso que o hóspede não queira fazer o pré-check-in ou não tenha habilidade, alguma coisa desse tipo, não tenha senha, o hotel pode fazer o check-in dele normalmente como ele faz hoje, só que o PMS dele já vai estar configurado para integrar com a gente e enviar os check-ins e os check-outs para a gente, para o Ministério do Turismo.
Consegui, viu, Flávio? O meu concluiu, acho que demorou menos de 2 minutos aqui usando o Gov. Ah, que E acho que beleza. quando foi falado no ano passado, alguns eventos que vocês iam usar a integração do Gov, Uhum. cada dia mais hoje tem aplicativos que estão usando a API do Gov, né? Então já ficou muito natural para as pessoas terem o aplicativo no telefone. Mas eu achei muito legal que vocês colocaram também a opção do sem Gov, o pessoal que tem celular mais antigo, às vezes não tem espaço, também É. foi um procedimento rápido de ser feito. Eu queria só tirar uma dúvida contigo. Na Uhum. verdade, queria tirar uma dúvida com quem está assistindo primeiro. Queria que vocês levantassem a mão ou colocassem no chat quem já tem o hábito de usar o pré-check-in antes da chegada do hóspede. Porque, relembrando a minha época de recepção de hotelaria, de gerência, alguns colegas não usavam essa tática e a gente usava para ser hostel e ser muito dinâmico a recepção. Mas não é todo mundo que usa. Esse pré-check-in, ele tem um prazo que ele pode ser enviado para o hóspede ou não? Ele pode preencher a partir do momento que ele confirmou a reserva? Quanto tempo eu consigo antecipar isso para, por exemplo, a pessoa está na estrada, já preenche, chega no hotel já apto para a gente só fazer a conferência. Queria entender essa parte prática e queria no chat, quem já trabalha já tem o hábito de enviar o pré-check-in, né? Já tem algum outro sistema que faz isso, ou às vezes já pede no próprio e-mail para a pessoa confirmar ali que está chegando, que eu sei que tem algumas pessoas que estão usando sistemas diferentes para isso. Quem já faz para colocar aqui do lado se tem essa questão do tempo, que eu fiquei na dúvida. A gente não está limitando o prazo, não, viu? Ele pode ser enviado com bastante antecedência para agilizar e já ficar adiantado, ficar tudo certinho. É lógico que quando o hóspede chegar no balcão, tem a prática de conferir o documento dele para a entrada, tá? Pode seguir ali a prática que o hotel vem executando, né? Então, se ele manda ali a periodicidade que ele manda, ele pode mandar juntamente com o link aí da processo a ficha. Perfeito, obrigada. Nossa, se tivesse isso na minha época, eu ia adorar, gente. Tem acompanhado ou não? Acho que você falou dos dependentes, Flávio. Não vi se foi abordada a questão dos Eu dependentes, falei que mas pode incluir, mas eu não mostrei incluindo o dependente, não. Eu vou colocar a só tela para, aqui. enquanto você vai mostrando, só para terem conhecimento também, os dependentes, eles não vão preencher uma ficha individual, tá? Então, se você vai para fazer o preenchimento de um quarto, no caso, uma mãe com 2 filhos, ela já, uma vez que ela preencheu ali a ficha dela, ela vai colocar se ela possui ou não dependentes, e aí da primeira vez ela vai relacionar, por exemplo, eu tenho 2 filhas, coloquei ali minhas dependentes, e aí quando eu vou viajar e fazer novamente um preenchimento da ficha, os dados já estão salvos das dependentes, eu só vou marcar se eu estou acompanhado delas, se elas estão hospedadas comigo ou não. O Então, Gov, também já fica tudo pré-salvo ali. né? Pronto. A gente já não faz, né? Isso é obrigatório? Se não tiver pré-salvo, né, no momento que você está fazendo o pré-check-in, você pode Eles incluir aqui o dependente, né? Você vai ter que botar o CPF colar um do movimento. dependente, data de nascimento, país, raça, etnia, essas informações do check-in. É. E aí o hotel pode fazer o check-in, ele vai fazer o check-in e o check-out pode ser separado ou junto, tá? De quem estiver no mesmo quarto. Quem já tiver cadastrado no módulo do hóspede, já é só assinalar quem ele vai colocar nessa acomodação. Esse aqui tá todo mundo entendendo, acho que não tem nenhuma pergunta. Acho que tá todo mundo já craque. O Bom, a menor de gente, idade sempre vai ser o CPF também?
Oi? Hoje eu acho que a criança já sai com CPF, né? Mas é obrigatório o CPF para menor de idade? Sim, foi até Ou não? uma situação que a gente viu já há alguns anos. É obrigatório fazer o CPF da criança quando nasce, né? Mas tem aí uma janelinha de menores de idade que pode ser que não possuam CPF e já vai ser inserido aí. Esse campo ele vai ficar de livre preenchimento caso ele não tenha não disponha do CPF, tá? Ah, certo. É porque eu tinha visto lá que seria possível colocar a certidão de nascimento, mas quando eu fui testar não tinha, né? Então tinha um campo Pode de ser um CPF. campo livre que ele vai colocar o número do documento que ele tiver disponível da criança. Mas lembrando que todo o procedimento do hotel, ali, os outros normativos, continuam ali com a obrigatoriedade de ser atendidos, né? Então, é, tem aí o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto de Proteção à Criança e Adolescente, então, assim, a obrigatoriedade de comprovar o parentesco, ou o que quer que seja ali, tudo aquilo que dispõe da obrigatoriedade de verificação do hotel, né, ele se mantém, né, inclusive Mas, em atendimento aí ao combate à exploração sexual infantil, tudo isso deve estar atento ainda, aí é só um preenchimento da ficha de um dependente. Ele não exime a apresentação de documentação, comprovação ali de parentesco, autorizações, demais documentos que são solicitados ali para essa comprovação, tá? mais uma dúvida, por exemplo, hoje, quando é um menor desacompanhado que não está com o responsável, isso é toda uma autorização. Vai ter essa inclusão no sistema, não? Como que eu vou... Aí é o procedimento, tá? A ficha ela só tem um cunho de preenchimento de informações das informações que devem ser encaminhadas para o Ministério do Turismo. Esse atendimento aí, como é guardada essa autorização, se é a cópia, tudo isso, é o procedimento padrão que o meio de hospedagem já adota, em Isso, atendimento a essas legislações, né? tá. Algum dos meios de hospedagem aí já atualizaram no cadastro o responsável pela FNRH? Até queria complementar a nossa fala sobre isso, Flávio. Não sei se ficou claro. Quando é preenchido esses dados no cadastro, o órgão que faz a análise da atualização desses dados, ele tem 5 dias para deferir isso. Então, às vezes a pessoa atualiza ali no cadastro, mas acha que já vai ter acesso à ficha, mas pode ser que demore uns dias, tá? Então, para ficar atento a isso aí também. Quê? Pessoal que quiser fazer pergunta no chat ou abrir o microfone, quiser levantar a mão, não percam a oportunidade, porque a gente está aqui com representantes do Ministério do Turismo, da Serpro, que foram quem fizeram a ficha, e a gente sabe que está no momento que vocês estão começando a se adaptar a esse novo formato e que muitas dúvidas vão surgir depois que vocês já estiverem preenchendo. Então, se surgiu alguma dúvida que vocês queiram aproveitar agora, canais que vocês têm de contato, onde tem mais informações, a gente vai estar enviando os links que a gente já tem, que a Angela já cedeu, que a gente recebeu em outros grupos também, junto no e-mail de vocês, onde a gente vai encaminhar também a certificação aqui da participação. Então é importante que todo mundo que está assistindo, se ainda não fez a inscrição, já faça. Mas se vocês tiverem algum questionamento, aproveitar esse espaço, né? Aproveitar a disponibilidade, inclusive agradecer a Ângela e o Flávio que estão aqui mostrando para a gente o sistema, tirando essas dúvidas. Nesse momento tão importante, a gente vai ter a transição, a gente está fazendo isso com bastante antecedência, o prazo é em abril, então a gente sabe que vão surgir mais dúvidas ao longo do caminho, mas não percam a oportunidade de aproveitar esse momento agora para perguntar. Então, se vocês preferirem levantar a mão ou já abrir o microfone ou passar no chat para a gente também entender se a gente já está encaminhando aqui para o final ou se vocês têm alguns outros questionamentos também. Tem que preencher um item por item. Mas o cadastro eu tenho que atualizar. Já apareceu os seus dados aqui, tá, Daniele? Esse Tá programa tudo certinho. tá Já dentro. pode hospedar. Vai olhando para você ver e entender. O Herbert tem está questionamento? com o microfone aberto ou está fazendo alguma pergunta? Herbert, não deu para escutar. Não, Posso? eu estava explicando aqui para minha sócia.
Ah, perfeito. A Ellen É, tá com a Eu mão tenho uma levantada, dúvida, tem eu uma pergunta. posso seguir? É sobre menores de idade. Para ser sincera, não tenho certeza se essa é uma questão do Serpro ou do sistema PMS que a gente usa. A gente teve uma falha no envio de ficha de menor de idade, por não ser permitido a inclusão desse hóspede sem o responsável. E aí acabou não indo para o Serpro a ficha desse menor. E aí, só que o menor realmente não estava com o responsável, ele estava com um terceiro que tinha autorização. Como que a gente faz nesses casos? o Ellen, essa pergunta tem surgido com frequência também. A gente verificou algumas situações de viagem de time, de escola, né? Por mais que ele não esteja hospedado ali no mesmo quarto, ele tem uma pessoa responsável por ele. Então, essa pessoa, a gente está sugerindo que essa pessoa que tem autorização, né, legalmente, para representar essas pessoas, vai fazer o preenchimento para a ficha, mesmo que se repita aí o nome dele em vários quartos. É porque Mas o ele só sistema pode, realmente não deixa você colocar um menor como responsável do quarto. Por não isso que pode. você recebeu a rejeição. Isso, e a lei também não permite que não tenha um responsável ali entrando no estabelecimento. Então, essa procuração, esse documento que está ali com esse representante, né, vai ser no nome dessa pessoa que tem que estar hospedada no mesmo hotel. Eles a lei não permite que eles se hospedem sozinhos. Então, se não for um parente, um pai, alguém que tem ali a guarda dessa criança, tem que ter um documento de alguém que o represente, né, que esteja responsável por ele. Então, esse responsável que vai fazer o preenchimento da ficha, mesmo que se repita. Obrigada. Por nada. Tô vendo aqui no chat que a gente teve também uma pergunta da Renata, ela perguntando se terá que gerar um QR Code por reserva ou só um QR Code do hotel que serve para todos os check-ins. Bom, deixa eu explicar isso daqui. Boa. Eu não quis explicar para não confundir, mas veio a pergunta, nós vamos falar. Quer dizer, na verdade eu já passei por ela, né? Quando você está aqui no menu do hotel, você tem esse QR Code que você coloca para o hóspede fazer o pré-check-in. Esse QR Code ele não está vinculado a nenhuma reserva, tá? Foi isso que eu coloquei para vocês fazerem teste. Tanto que eu entrei aqui e nessas abas aqui tem pré-check-in não vinculado, tá? Você pode ver que no campo de reserva está tudo em branco. O pré-check-in realizado, ele tem uma reserva associada. Então, se você quiser enviar o outro QR Code para o hóspede, deixa eu colocar aqui reserva, incluir uma nova reserva, incluir a reserva, ele já deixa disponível aqui o QR Code da reserva. Então, se você já fizer uma reserva e você pode mandar esse QR Code, que esse responsável pelo quarto pode disseminar entre as outras pessoas que vão ficar com ele no quarto e vai ficar todo mundo associado à mesma reserva. Essa é a diferença daquele outro QR Code, que é genérico, né? Ainda não é vinculado a nenhuma reserva. Então, vocês têm essas duas opções. Tá? Tanto usando o sistema aqui, quanto o PMS. Quando o PMS fizer uma reserva, vai chamar o nosso sistema, a gente vai devolver o link do QR Code para a reserva, é esse aqui. E com esse link ele envia. Tá? Se ele fizer o QR Code do balcão, que não é vinculado, o PMS vai ter que fazer essa ação de vincular aquele pré-check-in àquela reserva. Essa que é a diferença. Flávio, aproveitando essa pergunta, né, sobre o QR Code genérico, os hóspedes não vinculados, como que a gente vincula eles a uma reserva manualmente, indo ali no menu de hóspedes? É,
você vai pegar os pré-check-ins não vinculados, essa aba aqui do final, ó, vincular, tá vendo? Aí quando você clica em vincular, ele vai perguntar qual é a reserva que você seleciona a reserva que você quer vincular. Aí você seleciona a reserva e vincula. E isso o PMS também pode fazer, é uma ação que eles têm para vincular a reserva a um pré-check-in, tá? Então, tem essa opção. Perfeito, obrigado. Nada. Deu até vontade de voltar a trabalhar com hospedagem agora, ficou bem mais fácil. Pois Deixa é, eu aproveitar também o pessoal que uma está pergunta usando aqui. já tem, principalmente quando chega grupos, tem facilitado bastante. Sim. Quem já está usando o sistema, então, né, já fica mais fácil ainda porque a API já puxa automático menos trabalho. Mas Isso. até para a gente que eventualmente faz no manual, eu achei que está bem fácil. Lembrando que, gente, vão ter outros materiais online, né? Eu estou vendo que vocês estão lançando vários vídeos que são da parte mais prática do dia a dia, né? Eu estou vendo que vocês estão lançando algumas cartilhas e manuais. O pessoal ficar atento nas páginas de vocês que já foram colocadas aqui, para esse dia a dia vai dar para recorrer também, né? Então, acho que vão surgir outras dúvidas futuramente e, eventualmente, a gente retoma num segundo momento mais próximo da data também, para vocês irem anotando as dúvidas que vocês estiverem tendo. Eu queria aproveitar que tem uma pergunta que foi feita aqui, que ela também me interessa, porque também estou hoje gestora, né, municipal, então o pessoal de planejamento de Praia Grande, eles estão perguntando se as prefeituras vão ter acesso aos dados gerados. Acredito que não aos dados do hóspede em si, mas esses relatórios de ocupação, né, os dados que vão ser gerados de fluxo, se a gente vai ter acesso a isso de alguma maneira. Daniela, esse é o intuito, tá? Tudo isso, claro que a gente está no começo aí de um grande projeto, né? E ele precisa estar robusto para que a gente consiga desenvolver os painéis, os perfis de acesso, tudo isso é uma evolução do sistema, e como eu coloquei no início também, tanto para os gestores públicos, como até para o meio de hospedagem, pode ser desenvolvido vários mecanismos para que eles estudem, analisem o perfil do hóspede, a frequência, taxas de ocupação, gráficos que mostrem para ele de onde vem qual o perfil das pessoas que estão visitando o meio de hospedagem ou a localidade. Então, tudo isso vai ser um desenvolvimento do sistema. Ele foi criado para isso, esse é o intuito, né? Primeiramente, um grande painel para que a partir dele a gente possa fazer estudos em fatias, né? Da forma que for melhor aí para todo mundo, que a intenção do Ministério, do CEP, de todos nós é que o turismo cada vez mais seja acessível, seja prático, seja uma gama de boas experiências. Então, a gente deu o pontapé inicial para que tenha essa facilidade, né, que é muito chato o hóspede estar oferecendo os dados dele o tempo todo, a gente reconhece isso, mas a importância desses dados virem para a gente, para que a gente possa trazer melhorias, né? A gente tem que pegar, utilizar desse incômodo que a gente traz para eles para voltar com benefícios, né? E daí esse é o nosso grande intuito. Então, com certeza, sim, faz parte da evolução e do objetivo É, final. eu vou dar um exemplo que a gente pode fazer, que vocês estão na região de Bertioga, né? Então a gente vai poder mostrar painéis, por exemplo, de janeiro a março, por idade de frequência nos hotéis, né? Sexo e motivos de viagem, comparando com maio a junho, com julho, com dezembro. Então, isso tudo pode ser mostrado e disponibilizado do Ministério através de painéis para vocês. Perfeito, gente. Obrigada, viu? De perguntas no chat, então acho que foi isso. Se mais alguém tiver mais alguma pergunta, para a gente encaminhar agora para o encerramento. Bom, acredito que não, o pessoal está tímido, Ângela. Acho que, Flávia, acho que ao longo desse mês aí a gente vai ter algumas perguntas pipocando na cabeça. Vou sistematizar aqui com a equipe os dados que vocês passaram para a gente no chat. A gente também vai organizar para passar para vocês a gravação. Agradecer mais uma vez pelo empenho de vocês e pela disponibilidade.
responderam muito rápido a gente. Agradecer mesmo essa disponibilidade de vocês. Se colocar à disposição também para, caso precisarem de outros pulsos ou divulgação nos canais oficiais aqui, estamos à disposição e agradecer muito a participação. A gente está aí com 36 participantes, tivemos uma média de 50 pessoas inscritas, isso só dessa semana, então a gente percebe que tem interesse do trade em se adequar, em participar, em aprender. Acredito que as dúvidas vão surgindo aí nos próximos meses. Agradecer mais uma vez a participação de vocês. Pedir só um pouquinho de paciência para a gente mandar os materiais, mas enviaremos para vocês o quanto antes. E queria só encerrar com mensagem de vocês dois, mais uma vez, agradecendo muito. Obrigada, Daniele. Obrigada aí pelo convite. Parabenizo vocês pela iniciativa. É muito importante ter parceiros assim interessados como vocês, né? E encontros como esse, que a gente, quanto mais a gente conseguir realizar e passar informação para que tudo caminhe bem, a gente vai estar aqui à disposição. A gente não consegue atender todo mundo, ainda bem que eu consegui atender vocês aí, mas contem com a gente para tirar as dúvidas e no que a gente puder ajudar, a gente está aqui à disposição, tá bom? Boa tarde a todos, gente. Obrigada aí por nos Alô, acompanhar. agradeço também aí, Daniele, obrigado. E a gente sabe que a partir do momento que o meio de hospedagem vai começar a usar, vão vir dúvidas, né? Na página do FNRH lá no Ministério tem um Fale Conosco, então vocês podem estar passando essas dúvidas por lá. Beleza? Obrigado a todos aí. Deixa eu compartilhar aqui. Será que apareceu minha tela? E ainda não, Flávio. Ainda não, Flávio. Compartilhamento não está ativado. Eu tenho que pedir. Só ver se você consegue pedir para te liberar aqui. É que Agora já o foi, já Thomas que foi, estava de rosto caiu. já foi. Oi, Flávio, Vamos ver. consegui liberar aqui. Agora sim. Ah, beleza. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, é uma parte que a Ângela falou, que ainda não vai para ficar mais claro. Dentro do cadastro, quando você ou o responsável pelo cadastro for entrar no meio de hospedagem, aqui vão vir os dados do hotel, endereço, tudo, e vai ter um campo aqui embaixo, ó, responsável pela ficha nacional de registro de hóspedes, tá? No caso, esse CNPJ que eu estou consultando aqui, eles não colocaram ainda o CPF do responsável, tá? Então, o meio de hospedagem só vai começar a ter o acesso a partir do momento que o CPF dele entrar aqui no cadastro. Então, esse é o primeiro passo que a Ângela falou. Cada meio de hospedagem tem que ir lá, antes de qualquer coisa, e atualizar o CPF do responsável, que pode ser qualquer pessoa, é, e que ela vai ter que depois fazer o acesso via GovBR. Tá? Então, quando o CPF dela tiver efetivado lá no cadastro, ela pode entrar nesse link, tá? Que na página do Ministério tem todos os links lá, todos os ambientes de hotel, de hóspede. Ela vai entrar com o GovBR. Então, o hotel, o primeiro acesso, ele é obrigado a entrar com o GovBR, tá? O hóspede tem aquela opção de não entrar. Ao fazer o acesso, ele vai pedir qual hotel que você quer entrar. Se o CPF que foi colocado lá tiver em mais de um meio de hospedagem, eles vão relacionar o hotel que ele quer entrar aqui e ele vai escolher o hotel para ele entrar. Entrando, ele vai receber esse menu, tá? É o primeiro menu que ele tem para poder começar a usar o sistema. O hotel que não tem PMS, ele vai poder fazer a administração de check-in e check-out, tá? Aqui pelo sistema, essa informação de check-in e check-out já vai para o Ministério à medida que ele for efetivado. Qualquer check-in e check-out em tempo real vai para o Ministério. E ele pode, eu vou mostrar aqui para vocês como se eu fosse um hotel administrando o check-in. Lógico que não vai ter controle de consumo, de quarto, não vai ter financeiro, não vai ter nada. Como a Angela falou, é um simples controle de check-in e check-out, tá?
Então, a gente pode, a partir daqui, criar uma reserva, tá? Criando uma nova reserva, você vai botar o código da sua reserva do hotel ou o código que veio do Booking, por exemplo, tá? E você vai colocar a data de entrada, data de saída, quantos adultos vêm e quantas crianças. A partir daqui, deixa eu colocar aqui o número de reserva. Entrada hoje, saída dia 27. Um adulto. Eu vou salvar. A partir daí a reserva está pronta. O que que o hotel pode fazer? Aqui nesse ícone aqui, ele pode pegar e gerar um QR Code para passar para o hóspede, tá? No momento que você gerar o QR Code, você copia o link e passa para o hóspede. A partir daí, ele vai poder fazer o pré-check-in. Eu vou colocar aqui o QR Code para vocês fazerem o teste do pré-check-in. Se vocês quiserem apontar o celular para cá e, e simular aí um pré-check-in nesse hotel. Esse hotel aqui a gente colocou como hotel Ministério do Turismo justamente para essas demonstrações que a gente vem fazendo com os meios de hospedagem. Vou deixar ali um tempinho aqui para vocês quiserem fazer o teste. Quem tiver só com o celular assistindo o vídeo não vai conseguir. Pessoal, lê aí o QR Code, que essa É, parte é bem bacana. Vocês vão ver como funciona mesmo a ficha na prática. eu vou continuar aqui simulando um pré-check-in. Quem não pegar agora, depois eu mostro de novo esse QR Code aqui. Aqui embaixo tem copie, clique para copiar o link. Eu posso copiar o link e colocar ele no e-mail ou no WhatsApp ou qualquer seja o meio, né? Vocês estão vendo essa tela aqui? À medida que vocês estão vendo. Você tá Aqui no tá do no QR QR Code. Code. Tá no QR Code ainda? Sim. Então deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Pronto, aí quando você lê o link, você vai cair nessa telinha que a Ângela já mostrou, tendo a opção de entrar com Gov, sem o Gov ou para estrangeiro. Tá? Eu estou simulando uma entrada aqui via o celular, entrando com o Gov. Tá? Essa é a tela inicial do Gov, você já deve ter passado por aqui. Eu vou entrar aqui com o meu certificado digital, ou quem tem o login, entra com login, tá? Aí ele pede para gerar uma chave de acesso, que nem todo mundo gosta, mas faz parte da segurança, para que ninguém entre na sua conta. Bom, entrei com o meu login do Gov, já caiu nessa primeira tela aqui. O que que mostra essa primeira tela? Aqui onde vocês veem um logo do Amitur, é a logo do hotel, que cada hotel vai poder colocar a sua logo, para o hóspede receber e enxergar em que hotel que ele está. E os termos gerais de condições de uso também, cada hotel tem o seu, ele vai poder baixar aqui. Então eu vou mostrar depois para vocês como é que cada hotel coloca essa logo e esse termo de condição de uso. Aí vou iniciar o pré-check-in. Repare que já veio o meu nome preenchido, data de nascimento, gênero, país, tudo preenchido, tá? Eu vou mostrar para vocês a facilidade de entrar com o Gov, qual é a diferença, né? Eu continuando, ele pergunta: você quer entrar com os dependentes? Dependente aqui, no caso, qualquer acompanhante no quarto que for maior de idade, ele tem que fazer o pré-check-in com aquele link. O menor de idade tem que ser colocado aqui pelo responsável. Eu vou fazer a primeira vez sem o dependente.
continuando aqui a terceira parte, ela traz já o meu e-mail, meu telefone, meu endereço, tudo preenchido. Continuando, vem as duas perguntas que sobraram daquela ficha em papel que a pessoa tinha que preencher uma quantidade grande de informações. Aqui o Ministério do Turismo deixou a opção de você dizer só o motivo da viagem e o meio de transporte que você usou, ok? Aí já enviei o pré-check-in, então meu pré-check-in já foi para o hotel. Então, como vocês viram, uma pessoa que tem a senha do Gov, fazer o pré-check-in não dura nem um minuto, é bem rápido, tá? Deixa eu terminar aqui e voltar para cá. Vou voltar aqui para o QR Code, e vou mostrar para vocês aqui na parte de hóspede, não, personalizar, aqui, ó. Aqui que você coloca a logo e aqui que você coloca o termo de condições de uso do hotel. É só, Flávio, eu acho que a sua apresentação caiu, ela não está aparecendo aqui. beleza, deixa eu colocar aqui que. Obrigado por ter avisado. Agora apareceu, né? Agora sim, obrigado. Então tá aqui nessa parte que eu vou voltar, ó, personalizar a logo e o termo de uso. Então aqui que você baixa, você pode trocar o arquivo se quiser, e a logo aqui que você coloca no hotel também. Ok? Então eu sou um hotel que já mandei o QR Code para o meu hóspede, ele preencheu o pré-check-in. Essa parte aqui de hóspede eu vou entrar, e aqui tem várias abas com a situação dos hóspedes, né? Aqui, o pré-check-in realizado foi o que eu fiz, vocês acompanhando. E aí o hotel só vai clicar aqui no check-in e confirmar os dados. Eu vou dizer que ele é responsável pelo quarto e confirmar o check-in. Ok? Quem é a Rebeca? Acho que está aqui no grupo. Só para confirmar que vocês estavam testando o login do QR Code. Eu acho que a Rebeca já conseguiu. Tá? Veio os dados dela aqui. Eu não sei se a Rebeca entrou pelo Gov ou sem o Gov. Mas de qualquer jeito, se aquele QR Code fosse disseminado aí para um grupo de grande que chegou, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, já aparecia todo mundo aqui no pré-check-in realizado. Depois era só efetivar o check-in, e na aba de check-in realizado, está aqui o meu nome, Flávio, e efetivar o check-out. Tá? Então, o processo para o hotel que não tem PMS é esse daí. Agora vamos falar, e as fichas ficam todas aqui, ó. Todas as fichas você pode pesquisar, tá? Nos últimos 7 dias, tá? A situação de cada uma aqui. Você pode detalhar bem os dados da ficha. É bem fácil o uso. E vamos supor, voltando lá, quando o responsável do cadastro foi atualizado, e o hotel tem um PMS. Então, o responsável vai chegar nessa tela, ele pode criar um supervisor do hotel ou um operador, tá? Onde o operador vai ter acesso a esse mesmo menu daqui. E o supervisor vai pegar essa chave da API, que isso daqui é a credencial para o PMS fazer a integração com a ficha. Então, o sistema do PMS, toda vez que for informar um check-in para a gente, um check-out para o Ministério do Turismo, ele vai passar essa chave aqui que vai identificar o hotel, tá? Então, se ele for chamar o nosso sistema sem essa chave, ele não vai conseguir. Então, cada um tem a sua chave. Então, o hotel que tem PMS, o responsável pode acessar essa informação aqui e passar para o PMS. A partir daí, o PMS vai entrar na página do Ministério,
fnrh.turismo.gov.br. Ângelo, se você puder botar aí no chat. Desculpa, pode repetir, por favor? Colocar a página da ficha aí do Ministério, Ah, sim. FNRH. E aqui vão ter todas as informações e manuais, né? Então, a gente tem aqui o módulo de meio de hospedagem, módulo do hóspede, tá? No módulo de meio de hospedagem tem com PMS e sem PMS. Tudo você vai entrando, vão ter toda a documentação para o PMS fazer a integração com o Ministério do Turismo, com a ficha. E qual que é a facilidade para o hóspede? A gente tem uma função agora também que o hóspede, nesse link aqui, ó, que está na página do Ministério também, cada hóspede vai poder consultar quais são as reservas que ele tem e quais são os pré-check-ins que ele fez, tá? Então, assim, para a pessoa que viaja muito e tem muitos hotéis, o hóspede vai conseguir administrar essa parte de pré-check-in e check-in. Outra coisa que ele pode fazer é, nessa parte aqui, meus dependentes, incluir, vamos supor que ele tem 3 dependentes, ele já inclui os 3 dependentes aqui. Toda vez que ele for fazer um pré-check-in, ele sinaliza qual dependente que ele vai colocar naquele hotel. Tá? Então, isso aí facilita de você não ter que estar preenchendo a coisa, a ficha e perdendo tempo. E ele também pode atualizar os dados dele, porque uma vez ele entrada com o Gov em um hotel, os dados dele vão ficar guardados para outra vez que ele for fazer o pré-check-in, já está tudo lá. Se ele quiser, por exemplo, mudar algum desses dados aqui, ou o e-mail dele, eu quero mudar meu e-mail para esse hotel, eu quero mandar outro. Então, isso tudo configurável, tá? Isso aí para facilitar a, a vida do hóspede. Deixa eu ver aqui se alguém mais fez o pré-check-in. Só a Rebeca. Eu vou voltar lá para ver se alguém consegue fazer para ter mais gente. Vocês estão achando alguma dificuldade no pré-check-in? O meu acho que acabou a minha internet ficando ruim. Eu vou tentar fazer de novo aqui porque não concluiu, mas eu consegui acessar, fiz o A login página. certinho, para mim deu certo. Deixa eu ver se eu consigo agora concluir. Você está entrando com o Gov? Eu tô tentando com o Gov. Flávio, eu consegui fazer aqui, eu fiz sem o Gov, mas ele Uhum. deu ok. Eu não sei se talvez ele apareceu ali na parte dos check-in pendentes. Vamos ver aqui. Na verdade, ele vai aparecer aqui. Eu não tenho a data aqui. Esses aqui foram os testes que a gente fez. Como é que é o nome? Thomas, eu já vi o nome do Roberto ali em cima. Já? José Roberto Francobar. Oi, então, eu fiz, eu até mandei o print aqui no chat. Tá, beleza. A vantagem de você fazer pelo Gov é que os dados já vêm preenchidos e, e você ganha tempo, tá? É, a parte do estrangeiro, ele vai ter também a opção de colocar em espanhol e em inglês, tá? Para fazer o check-in. Ele vai colocar qualquer número de documento e a gente não vai validar, a gente vai aceitar o documento que ele mostrou para o hotel na hora do check-in. Qualquer outro caso que o hóspede não queira fazer o pré-check-in ou não tenha habilidade, alguma coisa desse tipo, não tenha senha, o hotel pode fazer o check-in dele normalmente como ele faz hoje, só que o PMS dele já vai estar configurado para integrar com a gente e enviar os check-ins e os check-outs para a gente, para o Ministério do Turismo.
Consegui, viu, Flávio? O meu concluiu, acho que demorou menos de 2 minutos aqui, usando o Gov. Ah, E que acho que beleza. quando foi falado no ano passado, alguns eventos que vocês iam usar a integração do Gov, Uhum. cada dia mais hoje tem aplicativos que estão usando a API do Gov, né? Então já ficou muito natural para as pessoas terem o aplicativo no telefone. Mas eu achei muito legal que vocês colocaram também a opção do sem Gov, o pessoal que tem celular mais antigo, às vezes não tem espaço, também foi um É. procedimento rápido de ser feito. Eu queria só tirar uma dúvida contigo. Na verdade, Uhum. queria tirar uma dúvida com quem está assistindo primeiro. Queria que vocês levantassem a mão ou colocassem no chat quem já tem o hábito de usar o pré-check-in antes da chegada do hóspede. Porque, relembrando a minha época de recepção de hotelaria, de gerência, alguns colegas não usavam essa tática e a gente usava para ser hostel e ser muito dinâmica a recepção. Mas não é todo mundo que usa. Esse pré-check-in, ele tem um prazo que ele pode ser enviado para o hóspede ou não? Ele pode preencher a partir do momento que ele confirmou a reserva? Quanto tempo eu consigo antecipar isso para, por exemplo, a pessoa está na estrada, já preenche, chega no hotel já apto para a gente só fazer a conferência. Queria entender essa parte prática e queria no chat, quem já trabalha já tem o hábito de enviar o pré-check-in, né? Já tem algum outro sistema que faz isso, ou às vezes já pede no próprio e-mail para a pessoa confirmar ali que está chegando, que eu sei que tem algumas pessoas que estão usando sistemas diferentes para isso. Quem já faz para colocar aqui do lado se tem essa questão do tempo, que eu fiquei na dúvida. A gente não está limitando o prazo, não, viu? Ele pode ser enviado com bastante antecedência para agilizar e já ficar adiantado, ficar tudo certinho. É lógico que quando o hóspede chegar no balcão, tem a prática de conferir o documento dele para a entrada, tá? Pode seguir ali a prática que o hotel vem executando, né? Então, se ele manda ali a periodicidade que ele manda, ele pode mandar juntamente com o link aí da processo a ficha. Perfeito, obrigada. Não, se tivesse isso na minha época, eu ia adorar, gente. Tem acompanhado ou não? Cheguei meu fone, então assim, bater. Acho que você falou dos dependentes, Flávio. Não vi se foi abordada a questão dos Eu dependentes, falei que mas pode incluir, mas eu não mostrei incluindo o dependente, não. Eu vou colocar a só tela para, aqui. enquanto você vai mostrando, só para terem conhecimento também, os dependentes, eles não vão preencher uma ficha individual, tá? Então, se você vai para fazer o preenchimento de um quarto, no caso, uma mãe com 2 filhos, ela já, uma vez que ela preencheu ali a ficha dela, ela vai colocar se ela possui ou não dependentes, e aí da primeira vez ela vai relacionar, por exemplo, eu tenho 2 filhas, coloquei ali minhas dependentes, e aí quando eu vou viajar e fazer novamente um preenchimento da ficha, os dados já estão salvos das dependentes, eu só vou marcar se eu estou acompanhado delas, se elas estão hospedadas comigo ou não. O Então, golpe, também já fica tudo pré-salvo ali. né? Pronto. A gente já não faz, né? Isso é obrigatório? Se não tiver pré-salvo, né, no momento que você está fazendo o pré-check-in, você pode Eles incluir aqui o dependente, né? Você vai ter que botar o Para CPF controlar o do movimento. dependente, data de nascimento, país, raça, etnia, essas informações do check-in. É. E aí o hotel pode fazer o check-in, ele vai fazer o check-in e o check-out pode ser separado ou junto, tá? De quem estiver no mesmo quarto. Quem já tiver cadastrado no módulo do hóspede, já é só assinalar quem ele vai colocar nessa, nessa acomodação. Esse aqui tá todo mundo entendendo, hoje que não tem nenhuma pergunta. Acho que tá todo mundo já craque.
O Bom, a menor de gente. idade sempre vai ser o CPF também? Oi? Hoje eu acho que a criança já sai com CPF, né? Mas é obrigatório o CPF para menor de idade? Sim, foi até Não, uma situação que a gente viu já há alguns anos. É obrigatório fazer o CPF da criança quando nasce, né? Mas tem aí uma janelinha de menores de idade que pode ser que não possuam CPF e já vai ser inserido aí. Esse campo ele vai ficar de livre preenchimento caso ele não tenha não disponha do CPF, tá? ah, certo. É porque eu tinha visto lá que seria possível colocar a certidão de nascimento, mas quando eu fui testar não tinha, né? Só tinha um campo Pode ser de um campo CPF. livre que ele vai colocar o número do documento que ele tiver disponível da criança. Mas lembrando que todo o procedimento do hotel, ali, os outros normativos, continuam ali com a obrigatoriedade de ser atendidos, né? Então, é, tem aí o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto de Proteção à Criança e Adolescente, então, assim, a obrigatoriedade de comprovar o parentesco, ou o que quer que seja ali, tudo aquilo que dispõe da obrigatoriedade de verificação do hotel, né, ele se mantém, né, inclusive Mas, em atendimento aí ao combate à exploração sexual infantil, tudo isso deve estar atento ainda, aí é só um preenchimento da ficha de um dependente. Ele não exime a apresentação de documentação, comprovação ali de parentesco, autorizações, demais documentos que são solicitados ali para essa comprovação, tá? mais uma dúvida, por exemplo, hoje, quando é um menor desacompanhado que não está com o responsável, isso é toda uma autorização. Vai ter essa inclusão no sistema, não? Como que eu vou... Aí é o procedimento, tá? A ficha é só, ela só tem um cunho de preenchimento de informações das informações que devem ser encaminhadas para o Ministério do Turismo. Esse atendimento aí, como é guardada essa autorização, se é a cópia, tudo isso, é o procedimento padrão que o meio de hospedagem já adota, em Isso, atendimento a essas legislações, né? tá. Algum dos meios de hospedagem aí já atualizaram no cadastro o responsável pela FNRH? Até queria complementar a nossa fala sobre isso, Flávio. Não sei se ficou claro. Quando é preenchido esses dados no cadastro, o órgão que faz a análise da atualização desses dados, ele tem 5 dias para deferir isso. Então, às vezes a pessoa atualiza ali no cadastro, mas acha que já vai ter acesso à ficha, mas pode ser que demore uns dias, tá? Então, para ficar atento a isso aí também. É? Pessoal que quiser fazer pergunta no chat ou abrir o microfone, quiser levantar a mão, não percam a oportunidade, porque a gente está aqui com representantes do Ministério do Turismo, da Serpro, que foram quem fizeram a ficha, e a gente sabe que está no momento que vocês estão começando a se adaptar a esse novo formato e que muitas dúvidas vão surgir depois que vocês já estiverem preenchendo. Então, se surgiu alguma dúvida que vocês queiram aproveitar agora, canais que vocês têm de contato, onde tem mais informações, a gente vai estar enviando os links que a gente já tem, que a Angela já cedeu, que a gente recebeu em outros grupos também, junto no e-mail de vocês, onde a gente vai encaminhar também a certificação aqui da participação. Então é importante que todo mundo que está assistindo, se ainda não fez a inscrição, já faça. Mas se vocês tiverem algum questionamento, aproveitar esse espaço, né? Aproveitar a disponibilidade, inclusive agradecer a Ângela e o Flávio estão aqui mostrando para a gente o sistema, tirando essas dúvidas nesse momento tão importante. A gente vai ter a transição, a gente está fazendo isso com bastante antecedência, prazo é em abril, então a gente sabe que vão surgir mais dúvidas ao longo do caminho, mas não percam a oportunidade de aproveitar esse momento agora para perguntar. Então, se vocês preferirem levantar a mão ou já abrir o microfone ou passar no chat para a gente também entender se a gente já está encaminhando aqui para o final ou se vocês têm alguns outros questionamentos também. Tem que preencher um item por item. Mas o cadastro eu tenho que atualizar. Já apareceu os seus dados aqui, tá, Daniele? Já tô, Limites tá tudo programados. certinho. Tá Já dentro. pode hospedar. Vai olhando para você ver e entender. O A Ellen Herbert tem está questionamento? com o microfone aberto ou está fazendo alguma pergunta? Herbert, não deu para escutar. Não, Posso? eu estava explicando aqui para minha sócia.
Ah, perfeito. A Ellen A está com a Ellen, mão Eu tenho uma levantada, tem uma dúvida, pergunta. posso seguir? É sobre menores de idade. Para ser sincera, não tenho certeza se é só uma questão do Serpro ou do sistema PMS que a gente usa. Mas a gente teve uma falha no envio de ficha de menor de idade, por não ser permitido a inclusão desse hóspede sem o responsável. E aí acabou não indo para o Serpro a ficha desse menor. E aí, só que o menor realmente não estava com o responsável, ele está com um terceiro que tinha autorização. Como que a gente faz nesses casos? o Ellen, essa pergunta tem surgido com frequência também. A gente verificou algumas situações de viagem de time, de escola, né? Por mais que ele não esteja hospedado ali no mesmo quarto, ele tem uma pessoa responsável por ele. Então, essa pessoa, a gente está sugerindo que essa pessoa que tem autorização, né, legalmente para representar essas pessoas, vai fazer o preenchimento para a ficha, mesmo que se repita aí o nome dele em vários quartos. É Mas porque o ele só sistema pode, realmente não deixa você colocar um menor como responsável do quarto. Por não isso que pode. você receberam a rejeição. Isso, e a lei também não permite que não tenha um responsável ali entrando no estabelecimento. Então, essa procuração, esse documento que está ali com esse representante, né, vai ser no nome dessa pessoa que tem que estar hospedada no mesmo hotel. Eles a lei não permite que eles se hospedem sozinhos. Então, se não for um parente, um pai, alguém que tem ali a guarda dessa criança, tem que ter um documento de alguém que o represente, né, que esteja responsável por ele. Então, esse responsável que vai fazer o preenchimento da ficha, mesmo que se repita. Obrigada. Por nada. Tô vendo aqui no chat que a gente teve também uma pergunta da Renata, ela perguntando se terá que gerar um QR Code por reserva ou só um QR Code do hotel que serve para todos os check-ins. Bom, deixa eu explicar isso daqui. Boa. Eu não quis explicar para não confundir, mas veio a pergunta, nós vamos falar. Quer dizer, na verdade eu já passei por ela, né? Quando você está aqui no menu do hotel, você tem esse QR Code que você coloca para o hóspede fazer o pré-check-in. Esse QR Code ele não está vinculado a nenhuma reserva, tá? Foi isso que eu coloquei para vocês fazerem teste. Tanto que eu entrei aqui e nessas abas aqui tem pré-check-in não vinculado, tá? Você pode ver que no campo de reserva está tudo em branco. O pré-check-in realizado, ele tem uma reserva associada. Então, se você quiser enviar o outro QR Code para o hóspede, deixa eu colocar aqui reserva, incluir uma nova reserva. Incluir a reserva, ele já deixa disponível aqui o QR Code da reserva. Então, se você já fizer uma reserva e você pode mandar esse QR Code, que esse responsável pelo quarto pode disseminar entre as outras pessoas que vão ficar com ele no quarto e vai ficar todo mundo associado à mesma reserva. Essa é a diferença daquele outro QR Code, que é genérico, né? Ainda não é vinculado a nenhuma reserva. Então, vocês têm essas duas opções. Tá? Tanto usando o sistema aqui, quanto o PMS. Quando o PMS fizer uma reserva, vai chamar o nosso sistema, a gente vai devolver o link do QR Code para a reserva, é esse aqui. E com esse link ele envia. Tá? Se ele fizer o QR Code do balcão, que não é vinculado, o PMS vai ter que fazer essa ação de vincular aquele pré-check-in àquela reserva. Essa que é a diferença. Flávio, aproveitando essa pergunta, né, sobre o QR Code genérico, os hóspedes não vinculados, como que a gente vincula eles a uma reserva manualmente, indo ali no menu de hóspedes? É,
você vai pegar os pré-check-ins não vinculados, essa aba aqui do final, ó, vincular, tá vendo? Aí quando você clica em vincular, ele vai perguntar qual é a reserva que você seleciona a reserva que você quer vincular. Aí você seleciona a reserva e vincula. E isso o PMS também pode fazer, é uma ação que eles têm para vincular a reserva a um pré-check-in, tá? Então, tem essa opção. Perfeito, obrigado. Nada. Deu até vontade de voltar a trabalhar com hospedagem agora, ficou bem mais fácil. Deixa eu Pois é, aproveitar o, também o uma pessoal que está pergunta usando aqui. já tem, principalmente quando chega grupos, tem facilitado bastante. Sim. Quem já está usando o sistema, então, né, já fica mais fácil ainda porque a API já puxa automático menos trabalho. Mas Isso. até para a gente que eventualmente faz no manual, eu achei que está bem fácil. Lembrando que, gente, vão ter outros materiais online, né? Eu estou vendo que vocês estão lançando vários vídeos que são da parte mais prática do dia a dia, né? Eu estou vendo que vocês estão lançando algumas cartilhas e manuais. O pessoal ficar atento nas páginas de vocês que já foram colocadas aqui, para esse dia a dia vai dar para recorrer também, né? Então, acho que vão surgir outras dúvidas futuramente e, eventualmente, a gente retoma num segundo momento mais próximo da data também, para vocês irem anotando as dúvidas que vocês estiverem tendo. Eu queria aproveitar que tem uma pergunta que foi feita aqui, que ela também me interessa, porque também estou hoje gestora, né, municipal, então o pessoal de planejamento de Praia Grande, eles estão perguntando se as prefeituras vão ter acesso aos dados gerados. Acredito que não aos dados do hóspede em si, mas esses relatórios de ocupação, né, os dados que vão ser gerados de fluxo, se a gente vai ter acesso a isso de alguma maneira. Daniela, esse é o intuito, tá? Tudo isso, claro que a gente está no começo aí de um grande projeto, né? E ele precisa estar robusto para que a gente consiga desenvolver os painéis, os perfis de acesso, tudo isso é uma evolução do sistema, e como eu coloquei no início também, tanto para os gestores públicos, como até para o meio de hospedagem, pode ser desenvolvido vários mecanismos para que eles estudem, analisem o perfil do hóspede, a frequência, taxas de ocupação, gráficos que mostrem para ele de onde vem qual o perfil das pessoas que estão visitando o meio de hospedagem ou a localidade. Então, tudo isso vai ser um desenvolvimento do sistema. Ele foi criado para isso, esse é o intuito, né? Primeiramente, um grande painel para que a partir dele a gente possa fazer estudos em fatias, né? Da forma que for melhor aí para todo mundo, que a intenção do Ministério, do CEP, de todos nós é que o turismo cada vez mais seja acessível, seja prático, seja uma gama de boas experiências. Então, a gente deu o pontapé inicial para que tenha essa facilidade, né, que é muito chato o hóspede estar oferecendo os dados dele o tempo todo, a gente reconhece isso, mas a importância desses dados virem para a gente, para que a gente possa trazer melhorias, né? A gente tem que pegar, utilizar desse incômodo que a gente traz para eles para voltar com benefícios, né? E daí esse é o nosso grande intuito. Então, com certeza, sim, faz parte da evolução e do objetivo É, final. eu vou dar um exemplo que a gente pode fazer, que vocês estão na região de Bertioga, né? Então a gente vai poder mostrar painéis, por exemplo, de janeiro a março, por idade de frequência nos hotéis, né? Sexo e motivos de viagem, comparando com maio a junho, com julho, com dezembro. Então, isso tudo pode ser mostrado e disponibilizado do Ministério através de painéis para vocês. Perfeito, gente. Obrigada, viu? De perguntas no chat, então acho que foi isso. Se mais alguém tiver mais alguma pergunta para a gente encaminhar agora para o encerramento. Bom, acredito que não, o pessoal está tímido, Angela. Acho que, Flávia, acho que ao longo desse mês aí a gente vai ter algumas perguntas pipocando na cabeça. Vou sistematizar aqui com a equipe os dados que vocês passaram para a gente no chat. A gente também vai organizar para passar para vocês a gravação. Agradecer mais uma vez pelo empenho de vocês e pela disponibilidade.
responderam muito rápido, gente. Agradecer mesmo essa disponibilidade de vocês. Se colocar à disposição também para, caso precisarem de outros pulsos ou divulgação nos canais oficiais aqui, estamos à disposição e agradecer muito a participação. A gente está aí com 36 participantes, tivemos uma média de 50 pessoas inscritas, isso só dessa semana, então a gente percebe que tem interesse do trade em se adequar, em participar, em aprender. Acredito que as dúvidas vão surgindo aí nos próximos meses. Agradecer mais uma vez a participação de vocês. Pedir só um pouquinho de paciência para a gente mandar os materiais, mas enviaremos para vocês o quanto antes. E queria só encerrar com mensagem de vocês dois, mais uma vez, agradecendo muito. Obrigada, Daniele. Obrigada aí pelo convite. Parabenizo vocês pela iniciativa. É muito importante ter parceiros assim interessados como vocês, né? E encontros como esse, que a gente, quanto mais a gente conseguir realizar e passar a informação para que tudo caminhe bem, a gente vai estar aqui à disposição. A gente não consegue atender todo mundo, ainda bem que eu consegui atender vocês aí, mas contem com a gente para tirar as dúvidas e no que a gente puder ajudar, a gente está aqui à disposição, tá bom? Boa tarde a todos, gente. Obrigada aí por nos Alô, acompanhar. agradeço também aí, Daniele. Obrigado. E a gente sabe que a partir do momento que o meio de hospedagem vai começar a usar, vão vir dúvidas, né? Na página do FNRH lá no Ministério tem um Fale Conosco, então vocês podem estar passando essas dúvidas por lá. Beleza? Obrigado a todos aí. Muito Obrigada, obrigada, pessoal. gente. Boa tarde. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde.